Como se preparar para ensinar a revista da Escola Dominical Adultos CPAD do quarto trimestre de 2022. Como ser um professor relevante e bíblico que domina bem o assunto desta lição. Quer saber mais? Fique comigo até o final. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é te dar algumas orientações pedagógicas e fazer a indicação de muitos materiais com a finalidade de que você, aluno da ferramenta EBD, bem como os nossos irmãos que nos acompanham por meio do YouTube, tenham êxito neste próximo trimestre que se aproxima. Estamos às vésperas de estudar uma nova revista na classe Adultos CPAD e o comentarista é o pastor Ezequias Soares. Nos próximos 3 meses, no último trimestre do ano letivo de 2022, nós abordaremos o seguinte tema: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Então, a base para o nosso estudo é o livro do profeta Ezequiel. Vamos concentrar a nossa pesquisa, os nossos esforços no entendimento deste livro do Antigo Testamento. E, para tanto, é necessário algumas orientações pedagógicas. E a primeira delas é: leia todo o livro do profeta Ezequiel. Irmão Murilo, como eu faço dessa leitura algo produtivo? Primeiro, procure uma tradução de fácil compreensão. No livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar uma linguagem figurada, você vai encontrar muita alegoria, parábola, visões, e é necessário que você tenha uma compreensão do que o profeta está transmitindo por meio dos seus oráculos à nação de Israel e, consequentemente, extrair os seus ensinos para a igreja de hoje. Então, como eu vou me preparar, e deixo aqui para você também essa orientação pedagógica, escolha uma tradução de fácil compreensão. Essa Bíblia aqui, ela é a tradução NVT. E o que é que eu vou fazer? Vou ler todo o livro do profeta Ezequiel, os 48 capítulos, nessa versão NVT, e depois fazer a leitura na versão corrigida, que ainda é a tradução usada pelas Assembleias de Deus. Primeira dica pedagógica, guarde aí. Leia em uma versão de fácil assimilação, seja a Viva, a NTLH, a NVI ou a NVT, e depois faça a leitura na versão corrigida. Tendo feito isso, é necessário que você entenda um pouco do contexto bíblico em que viveu o profeta Ezequiel e também como suas profecias foram destinadas à nação de Israel, o momento em que essa nação ela estava, um momento político, um momento econômico, um momento espiritual que a nação de Israel estava vivenciando nos dias do profeta Ezequiel. Um contexto bíblico dessa profecia de Ezequiel pode ser encontrada, note aí para não esquecer, segundo livro dos Reis, capítulo 22 ao capítulo de número 25. Você vai começar seu estudo sobre o livro do profeta Ezequiel, comece lendo esses capítulos do segundo livro dos Reis. Ali você vai ter mais ou menos o período em que Ezequiel nasceu e também você vai ter ali um fechamento da monarquia em Israel. E ali, consequentemente, o contexto em que o profeta ele exerceu o seu ministério. Se você quer ser um professor mais ativo, um professor mais profundo, eu lhe aconselho também a fazer a leitura do livro do profeta Jeremias e a leitura do livro do profeta Daniel. Tendo dito isso, nós queremos fazer a indicação de alguns materiais que vão enriquecer as suas aulas e também, consequentemente, o seu conhecimento. Vou falar aqui dos materiais em certas categorias. Primeiro, preste atenção, a título de conhecimento panorâmico, a título de uma visão geral do livro do profeta Ezequiel, eu quero indicar essa primeira obra aqui, que é a Introdução aos Profetas, do Robert Criswell, acho que é assim que cita o nome dele. Essa obra é publicada pela editora Cultura Cristã, e aqui dentro deste livro, você vai ter aqui um capítulo sobre o livro do profeta Ezequiel. O capítulo não é exaustivo, mas vai lhe dar uma visão geral
do livro. A título de visão panorâmica, também quero indicar esse livro aqui da CPAD, do Mark Dever, uma exposição teológica e homilética, a mensagem do Antigo Testamento. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um sermão sobre o livro completo do profeta Ezequiel. E dentro desse sermão aqui, você vai ter algumas divisões básicas deste livro profético do Antigo Testamento. Por exemplo, o Mark Dever, ele divide o livro do profeta Ezequiel em 3 visões principais. A visão da glória, a visão do afastamento da glória e, por consequente, fechando a sua palavra sobre o livro do profeta Ezequiel, ele vai falar sobre uma visão do retorno, o retorno da glória de Deus. Uma obra para que você tenha uma visão panorâmica. Essa obra também aqui, vale a pena a menção dela, do Walter Kaiser Jr., da editora Vida Nova, O Plano da Promessa de Deus, Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Ele também vai falar em poucas palavras, mas com profundidade, do livro do profeta Ezequiel. Fazendo menções mais importantes aqui do que essas que acabei de mencionar, eu peço que vocês façam o esforço para ler essas 2 obras. A primeira delas é Como Ler a Bíblia Livro por Livro, da editora Vida Nova, cujos escritores são Gordon Fee e o Douglas Stuart. Essa obra, ela também vai lhe dar alguns aspectos, alguns detalhes no âmbito geral do livro do profeta Ezequiel. E, por fim, talvez aqui eu mais utilizei para ter uma visão panorâmica do livro profético de Ezequiel, é o Manual Bíblico MacArthur, da Thomas Nelson. Essas são as indicações para se ter uma visão panorâmica do livro do profeta Ezequiel. Você vai ver que, fazendo a leitura desses livros aqui que acabei de indicar, você vai ler o livro com mais profundidade, você vai ter mais cabedal, uma palavra um pouquinho difícil, né? Você vai ter mais êxito ao examinar os detalhes do livro do profeta Ezequiel. Indo para os detalhes, agora saindo deste âmbito geral e olhando as nuances do livro do profeta Ezequiel, eu quero aqui fazer a indicação de 2 livros, ainda não tenho eles aqui físico, estão a caminho. O primeiro deles é o Comentário de Bolinhas, né? Um comentário muito famoso, muito conhecido, comentário publicado pela editora Mundo Cristão, e o autor deste comentário é o John Taylor. O nome do comentário é Ezequiel, Introdução e Comentário. É um comentário mais técnico, é um comentário mais exegético, onde você não vai achar tantas aplicações, mas o autor ele vai lhe dar o detalhe do texto, tá certo? E a segunda obra é uma obra mais pomposa, uma obra mais volumosa, são 2 tomos, volume 1 e volume 2, é o Comentário da Cultura Cristã, do Daniel Block. Esse comentário talvez seja o melhor comentário produzido sobre o livro do profeta Ezequiel que nós temos em português. Então, quer fazer uma consulta do detalhe, da exegese, do contexto histórico, do contexto cultural do livro do profeta Ezequiel, eu lhe indico esse Comentário da Cultura Cristã, do Daniel Block. Temos também aqui um comentário exclusivo sobre cultura e costume do Antigo Testamento, que é esse comentário publicado pela Vida Nova. Aqui também você vai encontrar vários pontos interessantes para se entender o livro, a mensagem, o propósito do profeta Ezequiel. É muita obra, né? Mas dá para você encaixar toda essa leitura dentro dos 3 meses em que estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. E para contrabalancear tudo isso que falei aqui, lógico que vou indicar um comentário pastoral, onde você vai encontrar uma visão mais aplicativa da mensagem do profeta Ezequiel, que é esse comentário expositivo do Warren Wisber. Esse comentário ele é publicado pela editora Geografia. Essas são algumas indicações que eu estou fazendo aqui para você, aluno da ferramenta EBD, e também para você que nos acompanha por meio do YouTube, para que o professor ele tenha profundidade no livro do profeta Ezequiel. É uma leitura aqui obrigatória para você se sobressair dos demais, para você chegar na classe dominando bem o assunto, tá certo? Aos alunos da ferramenta EBD, não tenham dúvidas de que o melhor de tudo isso aqui que eu acabei de apresentar a vocês
será disponibilizado lá na plataforma da ferramenta EBD. E os irmãos do YouTube também não ficarão sem assistência. Vocês receberão um subsídio resumido, mas também muito edificante, que eu tenho certeza que tem auxiliado você durante a ministração de sua aula. E aí, você tem mais alguma dica a acrescentar para o estudo do livro do profeta Ezequiel? Você tem mais alguma obra de referência para somar a todas essas aqui que acabei de apresentar? Se tem, coloque aí nos comentários, tanto na plataforma da ferramenta EBD, bem como também aí no YouTube. Aguardo a sua participação. Deus abençoe. Vamos juntos aprender a palavra de Deus.